Alex, lá no seu canal do YouTube, por falar nisso, vamos deixar o link, né, do canal do Alex também aqui Opa, com certeza. nos comentários, na descrição do vídeo, na verdade. Mas lá você tem um vídeo que você fala sobre paz e você fala também, relaciona paz com coragem. E é um conceito de paz que não é o que muita gente, o intuitivo, né? O que a gente tem como paz de maneira intuitiva. Você pode explicar para a gente o que é paz e a relação da paz com a coragem, com a felicidade? Muito legal. Esse vídeo está falando sobre coragem, né? A ideia de explicar a ciência da coragem. Tem alguns autores que já tratam dessa forma. Uhum. E a minha conclusão, Gustavo, é assim, que uma pessoa corajosa é uma pessoa forte. E a gente tem uma ideia meio diferente, né? Que uma pessoa de paz, uma pessoa pacífica, é uma pessoa frágil. Uhum. Porque daquela ideia de paz, de bicho grilo, né? Eu estou Uhum. em paz, estou de bem com a vida, tal. Uhum. Isso daí é mais a gente chama de um tranquilo desespero do que paz, no sentido que eu venho aprendendo aqui. Uhum. Então, a paz, ela está relacionada com uma pessoa forte o suficiente para alterar o ambiente dela. Uhum. Entende? Então, uma pessoa, promover a paz é, por exemplo, transformar a guerra, que é coisa mais difícil do que transformar a guerra, transformar o conflito. Entende? E a gente tem uma ideia que o conflito e a guerra vêm aqui, quando não tem mais o que conflitar, aí a gente chega na paz, que é simplesmente a Uhum. ausência de conflito. Isso, paz, ausência de conflito. É a ideia que a gente tem de maneira intuitiva, né? Essa é a primeira visão que a gente rejeita aqui nos estudos sobre paz. Uhum. Porque a paz, ela não é ausência de conflito. A paz, ela se compõe das estruturas mentais, emocionais, sociais, educacionais, políticas, todas essas estruturas que promovem o bem-estar humano. Então, por exemplo, né, em muitas localidades do Brasil não tem guerra, Uhum. mas as pessoas estão em paz. Sabe? Uhum. Elas conseguem viver bem, elas estão em segurança, elas têm estrutura financeira, elas têm uma estrutura humana, de direitos humanos, de justiça? Não. Então, essa região não é uma região pacífica. Então, tem vários níveis de definição sobre paz. Esse que eu estudo, que é baseado no professor, ele chama Johann Galtung. Ele está vivo, ele já tem mais de 90 anos. Ele é o fundador do Peace Studies, os estudos sobre paz, justamente porque ele fala que a paz ela envolve uma estrutura e não apenas a ausência de guerra. Mas, por exemplo, uma pergunta totalmente leiga aqui. Sim. Alguém forte, que seja corajoso, que tenha força para mudar o meio onde ele está. Mas, por exemplo, um caso como Putin, ele tem força para mudar e está mudando lá, mas aquilo ali é paz? Não, de forma alguma. Por isso que a ideia da coragem, né, e a própria ideia de esperança, coragem, sabedoria, tudo isso que a gente está comentando, ela está ligada, ela precisa ter um valor intrínseco nela, um Uhum. valor moral, vamos dizer, um valor que é justamente o que a gente está falando sobre felicidade. Uhum. Então, vamos juntar as coisas todas. Uma pessoa feliz, uma pessoa que tem coragem suficiente para promover o bem-estar e a felicidade das outras pessoas. Uhum. Fora dessa instância, não é paz. Ah, entendi. Entendeu? Não é do tipo, eu vou colocar força as minhas ideias em cima dos outros, porque eu tenho Não, força para fazer isso, então pronto. não é, porque se você for nessa linha, você vai definir a coragem como essa coisa meio norte-americana, sabe, do Rambo, assim, aquela Uhum. habilidade que eu tenho de ser bravo, de conseguir chegar lá e alterar, de ter força de grito, força. Aí tudo vale, porque aí é o que acontece hoje na sociedade, né? Quem Uhum. grita mais, quem tem mais Quem é o poder. mais forte. E no fundo, essas pessoas, você pegar o Putin, qualquer outra pessoa nesse nível, não existe esse conceito ali dentro deles, porque ele está tentando apenas satisfazer as questões pessoais, assim, as questões. Uhum. Não é um bem-estar coletivo, ele não está de verdade, realmente, Uhum. com coragem, emanando sabedoria e energia vital e conectado com as pessoas a ponto de querer o bem-estar social e coletivo. Uhum. Por isso que essa ideia, ela é uma equação quase assim, você tem que colocar todas essas variáveis Uhum. juntas, Não né? pode tirar alguma coisa dali que só deturpa a ideia.
Não deturpa. E é muito fácil deturpar, inclusive no campo religioso, né? Você pega mesmo o budismo, que a gente vê como uma religião pacífica, vamos dizer assim, Uhum. mas tem muitas linhagens de budismo que ela coloca toda a força nos monges, nos religiosos oficiais, e ela destrói a vitalidade dos praticantes, Uhum. inclusive gerando radicalismo. Então, qualquer momento que você tira dessa equação, Gustavo, o bem-estar social, a felicidade do outro, Uhum. né, você produzir, transformar a sua vida para melhorar a vida das outras pessoas, de fato, Uhum. se você tira qualquer fator dessa equação, você começa a cair para o radicalismo. Uhum. Você começa a tirar esse potencial todo. Aí você piora a situação. Uhum. Aí você vai entrar na barbárie, que é quem é mais forte, quem tem mais armas, quem tem mais Uhum. poder, ou quem tem mais habilidade de manipulação é melhor. Sim, Aí não é coragem, certo? entendi. A coragem que eu defino lá no vídeo é uma habilidade de você ser feliz agora, é isso que envolve coragem. É a coragem de ser feliz agora e de dedicar essa sua energia da felicidade para o bem-estar do outro. Para o bem-estar do outro. Uhum. Isso Muito bom. exige uma coragem muito grande, porque é mais fácil. A violência é fruto da covardia, né? O Gandhi falava isso. Uhum. Uhum. A não violência exige coragem. A Uhum. violência é fácil, é só se juntar com 2 ou 3 e você agride um outro. Sim. Se você tem mais força. Uhum. Mas essa ideia é interessante, porque essa ideia da coragem que você traz, quando você fala assim, me remete mais ou menos àquele conceito da a força, assim, aquele conceito da força da montanha, sabe? A Sim. montanha, ela é uma fortaleza, ela tá lá. Só que a montanha, ela nunca vai te atacar. A montanha, ela simplesmente está lá. Isso. E ela, não sei se molda o ambiente, mas ela tá lá como parte integrante daquele ambiente, né? Ela torna aquele ambiente o que ele é. É mais ou menos assim que eu vejo quando você fala dessa questão de coragem, de paz, assim. Uhum. Exatamente. E tem uma coisa interessante, tem até conceitos da física, né? A questão da energia, que a energia, vamos dizer, a energia ela não tem moral, ela só se transforma e vai, né? Uhum, Você não der vazão para ela, ela pode ser usada para construir uma roda de diálogo, ela pode ser usada para uma reação em cadeia, você quebra os átomos e produz uma bomba atômica que mata 1 milhão de pessoas. É Uhum. energia. Por isso que a coragem, por si só, sem um padrão de valores, por isso que que é a educação de criar valor, uhum, sem um padrão de valor, você pode aplicar ela para o bem ou para o mal. Uhum. Então, uma pessoa corajosa, se você não entende que a energia da coragem ela precisa passar pelo filtro dessa filosofia da felicidade individual e coletiva, você vai produzir pessoas que até conseguem produzir essa coragem como matéria bruta, mas aí não tem esse filtro da filosofia. Aí ela joga isso daí para machucar as pessoas, ou para produzir armas melhores, ou Uhum. para produzir técnica e destruir pessoas, entendeu? Então aí, por isso que a educação é importante, a educação humana. Você só consegue viver assim se você aprender isso com o outro. Você uhum. precisa de um modelo, você precisa de gente, de um mestre, de uma pessoa modelo, para, então, peraí, então todo esse potencial que eu tenho, eu vou utilizar daquela forma. Eu tenho um modelo humano para eu fazer inicialmente igual, imitar, mas depois eu ter a minha própria criatividade, minha própria originalidade. Uhum. E esse conceito de paz que você traz, eu achei bem interessante também, cara, porque justamente a paz que vem na nossa cabeça é sempre o cara da pombinha lá, né? O negócio. E quando você falou de paz, você falou assim, tem lugares no Brasil onde a gente não tem conflito, mas está longe de ser uma zona de paz. Aí eu falei, pô, verdade, a gente tem muita região de pobreza aí, sertão, essas coisas que, cara, é muito longe de paz, realmente, né, cara? A pessoa tá ali vivendo condições totalmente inóspitas ali, né, cara? E então, pô, tá interessante, cara. Quer dizer, a paz, pelo que você estuda, ela tá totalmente atrelada ao bem-estar social mesmo, não é só ausência de conflito. Totalmente.
Por exemplo, eu visitei em São Paulo, até pelas atividades budistas, eu visitei várias comunidades, né, várias favelas. Uhum. Cara, é aí em São Paulo, sabe? Você tem um Morumbi aqui, cheio de pessoas ricas e vivendo em palácios, e você atravessa a rua, você tem pessoas que vivem com R$ 2 por dia. Uhum. Entende? Então, assim, e a quantidade de pessoas terápicas no Brasil está aumentando de novo, né? Nos anos 90 Uhum. tinha, depois diminuiu, agora está aumentando de novo. Então, não existe felicidade dessa forma que eu estou falando num ambiente assim. Não Uhum. quer dizer que a pessoa que mora ali, ela não pode estar feliz. Ela pode. E muita gente é. Uhum. Mas a felicidade dela vai exigir que ela lute muito para transformar aquela realidade. Uhum. Porque, por exemplo, tem um ranking, né? Todo ano sai um ranking mundial de felicidade, feito por várias instituições do mundo todo. A ONU apoia, tem vários professores e tudo mais. Os países mais felizes são a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, e por aí vai. Por quê? Porque para eles os índices de felicidade são calculados levando em conta a estrutura educacional, acesso à educação, acesso a oportunidades de emprego, a habilidade e capacidade da pessoa viver bem por ela mesma. Então, uma série de fatores. Se ela tem acesso à estrutura bancária, à estrutura social, se ela tem casa, se ela vive bem na casa dela. Então, adianta a gente falar sobre felicidade, assim, não, você não tem nada, mas você tem que rir, você tem que viver bem, né? Uhum. Uhum. Aí é fácil, né, gente? Aí nós somos privilegiados, né? Nós Uhum. três aqui somos homens brancos privilegiados, estudamos numa das melhores universidades do mundo Uhum. e a gente tem condição hoje de estar bem, mas a nossa felicidade é fácil falar de onde a gente está. Uhum. Mas a nossa felicidade, ela está atrelada ao esforço que a gente faz para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Nossa obrigação, sabe? A gente tem que dedicar a vida a isso, a construir e reconstruir estruturas sociais, locais, educacionais, para que as pessoas tenham direito, acesso, condições e estrutura de viver bem, né? Um Uhum. exemplo, aqui no Japão teve Covid como em todos os lugares do mundo, ainda tem, está aumentando, inclusive. Uhum. Aí, logo no começo da pandemia, o governo decidiu dar um auxílio de US$ 3.000 para as pessoas, para algumas pessoas. US$ 3.000, tipo R$ 15.000 para os cidadãos. Para alguns era super complexo, tinha que fazer uma aplicação. Aí esse partido que inclusive pratica essa filosofia da dignidade da vida, chama Komeito, é um partido Uhum. que ele está sempre ligado às questões sociais. Aí ele foi lá e falou, não vai fazer assim. Em vez de dar 300 mil ienes, né, para algumas pessoas, a gente vai dar 100 mil ienes, que é US$ 1.000, para todos os cidadãos. Você não tem que aplicar, você não tem que fazer nada. E eles aprovaram essa lei. E aí, isso é você dar condições para as pessoas, sabe? Então, todo mundo recebeu R$ 5.000, Uhum. todos os cidadãos, todo mundo que era maior de 18 anos de idade. E ok, então eles inundaram o país com dinheiro para todo mundo, e as Uhum. pessoas, mas alguns não precisavam, não importa, mas muitos precisavam. Uhum. A questão é que isso daí fez bem para todo mundo. E foram depois 3 parcelas ainda, né? Então, com Uhum. isso, as pessoas tiveram condições de enfrentar bem a situação. Uhum. Então, quando a gente fala sobre felicidade, sobre estrutura social e tal, não estou dizendo que essa daí é o melhor, simplesmente distribuir dinheiro é a melhor coisa. Mas naquela condição extrema, você precisou fazer isso, e se um japonês passa por sofrimento com a pandemia, todos passam. Uhum. Você precisa abarcar todos, entendeu? Então é nesse sentido, sabe? Entendi.